Hoje eu estive pregando numa escola e o texto que eu escolhi para falar com eles foi esse texto aqui: instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina no caminho em que deve andar e ainda quando se envelhecer não se desviarão deste caminho, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de te conhecer e agora de compartilhar a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, a vida da Eliana. Senhor, nós queremos ser bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estava compartilhando nessa escola sobre esse tema. Eu comecei a dizer para eles, eu quero passar isso para você também, ensina a criança no caminho que deve andar. Agora, a pergunta é, e você sabe o caminho em que deve andar? Muitas vezes as pessoas estão ensinando coisas que elas mesmas não praticam. Estão ensinando coisas que elas mesmas não passaram por nenhuma luta, nenhuma dificuldade, né? Por exemplo, tem gente que fala sobre crise, sobre como vencer a crise. Quando você vai ver o histórico da pessoa, não tem nenhum sinal de vitória. Ali não tem. A pessoa está ensinando uma coisa que ela não está vivendo. Ela está ensinando uma coisa que ela não experimenta. Está ensinando sobre fé quando ela não vive pela fé. Ela vive muito mais pela fala. A gente brinca que fé e fala está muito perto, né? Então, o camarada não vive pela fé, vive pela fala. Ele está ensinando mais coisas do que necessariamente ele vive. Ensina a criança, diz a palavra de Deus. Meu irmão, tem muita gente que obriga os filhos a virem na igreja e eles mesmos não vêm. Que exige que o filho leia a Bíblia quando ele não lê. Que exige que o filho ore quando ele não ora. Então tem muita gente ensinando coisas que elas mesmas não praticam. Então diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer não vai se desviar deste caminho. Todos nós temos alguma marca, alguma coisa que lá no passado a avó falou, a mãe falou, a tia falou, uma professora, e essas coisas ficaram impregnadas no nosso coração. Algumas palavras boas, algumas palavras ruins, mas são coisas que marcaram e muitas vezes essas questões vão dando direção para nós e muitas vezes nos tornamos fruto de palavras. Por exemplo, uma pessoa que é muito reprimida, cala a boca, você não sabe nada, e pessoas que são muito reprimidas, quando se tornam adultas, se tornam pessoas inseguras, pessoas que não sabem direito a tomar decisões. Por quê? Porque foi muito reprimido. E assim por diante, pessoas que vivem num local, num ambiente onde não existe amor, não existe carinho, é complicado ele receber carinho e amor. Tem gente que fala assim, mas meu marido não me ama direito, minha mulher. Acontece que a estrutura de vida que ela recebeu, infelizmente, foi essa e hoje ela reage baseado naquilo. Por isso que é importante essa nossa vida com Deus. Porque a vida com Deus é justamente uma vida de restauração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer, é uma vida de restauração. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus é algo tremendo. Porque mesmo você sendo criado debaixo de uma pressão, de uma opressão, você aceitando a Jesus, dá para você viver uma nova vida, porque o Espírito Santo de Deus vai guiar os teus passos. É muito interessante que a Bíblia diz sobre santificação. O texto diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro 1,16. Verso 15 diz assim, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, quando eu santifico a minha vida, quando eu abro espaço para que o Espírito de Deus atue na minha vida, quando eu abro espaço para abandonar o pecado, para viver uma vida correta, quando eu abro espaço para controlar os meus olhos, os meus sentimentos, então o Espírito Santo de Deus muda a nossa história. É comum você olhar no meio evangélico pessoas que eram improváveis,
Camarada era um bandido, mas agora é um pregador. Cara, é um assaltante, mas agora ele serve a Deus. Camarada, ele era alguém que punha medo na sociedade. Hoje é uma pessoa tão doce. Aquela moça era uma prostituta. Hoje é uma mulher, uma dona de casa, é uma família. Deus restaurou. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Ele faz uma restauração. E a questão é, ensina a criança no caminho, mas você precisa conhecer o caminho. O texto diz, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, eu preciso conhecer a Jesus para que eu possa pegar meu filho e de mãos dadas andar com ele no caminho. Esse texto nos faz algumas colocações que eu quero dizer bem rapidinho. Primeiro, ele diz aqui que mais vale, o versículo 1, que mais vale o bom nome do que a riqueza, do que o ouro e a prata. Mais vale o bom nome. Quer dizer, ensinar às crianças que o bom nome vale muito mais. Infelizmente, tem muitas pessoas que aceitam viver uma vida irregular, ora com propina, ora com coisas que não são corretas e exige uma maneira mais correta dos filhos, correção dos filhos, e na verdade elas mesmas não praticam. O texto diz que mais vale o bom nome do que o ouro e a prata. Um nome vale muito mais, diz a palavra de Deus. Meu irmão, isso é tão profundo que o nome de Jesus nos salva. Que o nome de Jesus nos dá poder sobre todo o poder das trevas. O nome vale muito mais. Lá no livro de Atos, capítulo 19, tem uma expressão em que um grupo de endemoniados, um grupo de camaradas que queriam expulsar demônios, chegaram para um endemoniado e disseram, em nome do Jesus de Paulo, sai dessa vida. A resposta foi, conhecemos a Jesus e conhecemos a Paulo, mas nós não conhecemos. Diz o texto que aquele homem endemoniado pulou sobre eles e todos foram ficar endemoniados. Mas o que eu gosto da expressão, conhecemos a Jesus, esse nome, e conhecemos a Paulo, esse nome. Mais vale o bom nome. Se andarmos na luz como ele nas luzes está, temos comunhão uns com os outros. O texto está dizendo, olha, mais vale o bom nome do que o ouro e a prata. A segunda questão que eu quero deixar para você está aqui no versículo 3, sobre a prudência. Olha, diz assim, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem o dano. Tem gente que tem esse conceito, não, eu tenho que ter as minhas experiências. Tem gente que é tonto mesmo, né? Tem que ter é evidente que a gente vai ter as experiências da gente, mas tem muitas delas que nós não precisamos passar. Olha, não brinca com fogo que você se queima. Não, eu tenho que ter a minha experiência. Eu tenho que me queimar para depois... Não tem essa... Não mexe nesse fio que vai dar choque. Olha, o fio está descascado. Quer dizer, alguém com experiência está dizendo não faça, e o mais inteligente é não fazer. Olha, não sai sem casaco porque você vai ficar gripado. Não, eu sou forte, tal, depois eu volto tudo arrebentado. Então, o avisado, ele vê o mal e ele observa. Quando alguém fala, quando alguém orienta, ele para e pensa. O outro não, o outro vai de gaiato e toma atitude. Preste atenção. A Bíblia diz, ensina a criança. Então nós vamos ensinar, não faça isso, não dê lugar, não dê brecha. O diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor. Quem já está experimentado vai abençoar o outro. Eu conheço o caminho, sei quem o diabo é, sei quem os maus são, e eu então vou tomar algumas atitudes e ensinar para os meus. A terceira questão que eu queria deixar para você está no verso 4, que diz assim, o galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Olha o que diz a palavra de Deus, dizendo, olha o temor do Senhor, o reconhecimento quem é Deus na sua vida, o reconhecimento de que nós não somos autossuficientes, nós dependemos da graça de Deus. Meu irmão, as pessoas que se acham autossuficientes, diz o texto que virá o quebrantamento de repente,
sem que haja cura. Quando a gente vê uma pessoa aí que é baleada, uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa de repente teve um infarto, de repente teve uma doença, de repente morreu, de repente, sem que haja cura, porque nós não somos autossuficientes, nós dependemos deste Deus, nós dependemos. Então o texto diz, olha, o galardão da humildade, do temor a Deus, são riquezas, honra e vida. Aí o verso seguinte diz, ensina a criança sobre esse tema. O galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas. A humildade e o temor a Deus vai trazer riquezas. A humildade e o temor a Deus vai trazer honra. A humildade e o temor a Deus vai trazer vida. Meu irmão, isso é muito profundo. Eu preciso entender isso para poder ensinar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos, para amigos. Eu preciso ensinar isso para os outros. Mais vale o bom nome do que o ouro e a prata, a prudência e o temor e a humildade. Tudo isso vai resultar em grandes bênçãos na nossa vida. Quando o camarada decide ter um coração endurecido, não, eu vejo diferente, eu penso... Meu irmão, é livre, o pensamento é livre. Você pode pensar o que você quiser, mas a palavra de Deus é a nossa regra de vida e aqui nos ensina o caminho certo que devemos trilhar. A prudência, o temor ao Senhor e a humildade. A humildade. Com isso, meu irmão, não só a gente vive coisas boas, como nós passamos para os nossos, para amigos, ensinando os novos na fé, ajudando as pessoas a compreender e a viver algo novo nas suas vidas, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Pense nisso, receba essa palavra, compartilhe, passe para outros, em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Senhor, te louvamos, assim nos rendemos diante de Ti, e pedimos ao Pai que o Senhor guie as nossas vidas e livra-nos do mal. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento e queremos honrar o Teu nome. Que a Tua palavra edifique os corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você foi abençoado, escreve aqui, eu fui abençoado, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, tá bom? E você que ainda não entregou seu coração para Jesus, se rendeu, né, de dizer, Deus, muda a minha história. Eu quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Feche teus olhos e diga assim, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados. Livra-me do mal. Eu preciso de Ti. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Estende as Tuas mãos sobre estas vidas e glorifica o Teu nome, Senhor. Ó Deus, que fique marcado que hoje fizeram esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito, muito a sua vida em nome de Jesus.